Olá, tudo bem com você? Gostaria de nesse vídeo te convidar a meditar um pouco na Palavra de Deus e eu te convido a abrir o livro de Romanos no capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo vai falar um pouco a respeito da igualdade entre gentios e judeus em relação à culpa. Mas de forma geral, Paulo vai falar sobre igualdade. E eu gostaria de te convidar a lermos então. Leia aí comigo os versículos 10 e 11, que vão dizer assim: Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A acepção de pessoas. É a respeito disso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. O que eu vou fazer aqui não é uma crítica, mas sim leve como uma advertência à igreja, às igrejas. Existem diversas denominações, este é um fato, mas eu quero dizer propriamente e falar aqui para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a minha congregação, é a denominação onde eu congrego, eu sou adventista do Sétimo Dia, então eu quero falar da minha realidade, porque é a realidade que eu conheço. É claro, existe acepção de pessoas dentro de das diversas denominações que existem, mas eu vou falar da minha realidade, enquanto adventista do Sétimo Dia. Para quem conhece a minha história, sabe que eu fui homossexual, mas que conhecia Cristo e deixei a homoafetividade para viver uma vida ao lado de Cristo. Me batizei e me tornei adventista do Sétimo Dia. Mas nem assim eu deixei de sofrer preconceito, né? Eu continuo sofrendo preconceito. Só que por mim tudo bem. Eu sei lidar muito bem com isso, graças a Deus. Jesus Cristo está sempre do meu lado. E isso não é um peso para mim. Mas eu me preocupo muito com outras pessoas que têm tendência homoafetiva, que têm tendência a AMS, a atração pelo mesmo sexo, e que estão dentro de nossas igrejas sendo desprezadas, sendo excluídas. E isso é algo muito sério, né? É algo muito sério. Muitas vezes essas pessoas com tendência a AMS, mesmo depois de batizadas e convertidas, elas são ainda fadadas a ficarem sentadas em um banco, porque não se enxerga nelas santidade ou capacidade o bastante para executar um cargo ministerial dentro da congregação. Eu tenho visto muitas pessoas com tendência a AMS saírem de dentro da igreja por causa do preconceito, por causa da acepção. A igreja ela deveria ser um hospital onde pessoas chegam machucadas e saem curadas, mas o que tem acontecido é diferente. Muitas vezes elas chegam machucadas e saem destruídas. E aí eu pergunto, o porquê de tudo isso? O porquê pessoas têm chegado machucadas dentro da nossa igreja e têm saído destruídas, destroçadas? Cadê os médicos deste hospital, que seriam nós, os cristãos? Ou melhor, seria Cristo. Mas nós deveríamos refletir Cristo às pessoas. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem refletido a imagem de Cristo às pessoas? Ou será que a gente tem parado só para julgar algo que a gente nem conhece muitas vezes? Porque eu vejo muitos líderes de igreja falarem a respeito da homoafetividade, julgando como um pecado, colocando como se fosse o pior dos piores pecados, sem nem mesmo saber o que é homoafetividade. Se é algo genético, se é algo construído.
Se você for perguntar a eles, eles não sabem, mas eles sabem julgar, eles sabem apontar. Quando, na realidade, o nosso verdadeiro papel era apenas refletir o amor de Cristo. Exercer o olhar de aceitação que Cristo tinha para com as pessoas. Exercer empatia. Transmitir o amor de Deus. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós temos cumprido fielmente esse papel que é dado a cada cristão? Ou será que a gente só tem olhado para as pessoas e julgado-as pelo estereótipo? Julgado pelos seus trejeitos? Julgado um livro pela capa, sem saber o seu conteúdo, sem querer ouvi-las? Muitas vezes essas pessoas elas só precisam ser ouvidas. Elas querem falar de suas dores, de seu sofrimento que passaram ou que estão passando. Mas infelizmente dentro das nossas igrejas ainda há esse tipo de preconceito. E isso é muito sério e muito triste e muito me preocupa. Muito me preocupa. Falar sobre sexualidade dentro da igreja deveria ser uma realidade. Mas infelizmente muitos líderes se recusam a fazer isso. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho oferecido a várias igrejas treinamento para treinar a equipe da liderança, do ancianato, do diaconato, enfim, dos ministérios dentro da igreja, para que eles fiquem a par desse tema a respeito da sexualidade, da homoafetividade. Mas eles se recusam a adquirir conhecimento, mas ao mesmo tempo eles não se recusam a julgar as pessoas. Isso é algo muito sério que precisa ser pensado. Nós precisamos meditar a respeito disso. É claro que esse não é o único tipo de preconceito que existe dentro da igreja. Outra coisa que me incomoda muito é o preconceito ligado à classe social. Muitas pessoas com capacidades incríveis, ungidas do Espírito Santo, com um dom perfeito de pregar a palavra, são colocadas num banco porque não falam português perfeito, não falam palavras bonitas, não falam palavras rebuscadas o bastante para subir em um púlpito e ministrar. E por isso a liderança as coloca em um banco, deixando assim de ouvir a voz do Espírito Santo através desses nossos irmãos, que possuem o mais perfeito dom doado pelo Deus Espírito Santo de ministrar a palavra. Mas pelo nosso preconceito com a classe social, pelo nosso preconceito social de achar que uma pessoa que não é doutorada, que não é acadêmica, que não passou por uma academia, por uma formação acadêmica, de achar que essas pessoas não são boas o bastante para ministrar em nossas congregações. Esse também é um outro tipo de preconceito. Eu conheço pessoas de outras denominações religiosas, também até, que não foram alfabetizadas, mas que pregam o evangelho de uma maneira que eu não consigo ver em pessoas acadêmicas, ou até mesmo em teólogos formados, mas que são desprezados. São desprezados porque não são acadêmicos, não têm um mestrado, não têm um doutorado. Entende? É algo que a gente precisa pensar. O quão preconceituosos nós temos sido. Quantas pessoas têm chegado doentes dentro da nossa congregação e têm saído dela ainda mais doente por causa da nossa falta de amor, por causa da nossa falta de empatia, de compreensão, por causa da nossa incompetência enquanto cristãos, de refletir ao menos um flashzinho
da imagem de Deus, da imagem de Jesus. É sobre isso que eu queria te levar a refletir através desse vídeo, e até o nosso próximo vídeo com mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus.